Olá, sou João Vitor Wróblewski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. No princípio foi o ato. Sigmund Freud, Totem e Tabu. Olá pessoal, bom, vamos hoje falar a respeito de um caso que está na literatura freudiana e é um caso que já me foi pedido no canal a respeito. Eu também tinha grande interesse de estar gravando a respeito, afinal é um dos poucos, se não o único, eu pelo menos não encontrei nenhum outro na literatura freudiana, me parece ser o único caso que Freud relata de uma criança. Então, todos os casos atendidos pelo Freud relatados são casos de pessoas adultas, uma grande parte delas mulheres, mas também tem alguns homens, como é o caso do Homem dos Ratos, o Homem dos Lobos, mas na sua grande maioria, se não quase totalidade, são pessoas adultas. Ele escreve sim sobre infância, então o Freud escreve principalmente em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele escreve muito sobre a infância, sobre crianças, mas ele de fato não atendeu nenhuma criança. E esse é o único caso que tem relatado na literatura dele de uma criança, um caso que ele mesmo relata a respeito do Hans. Não foi ele que atendeu, então ele chegou a conhecer o Hans esteve no consultório dele, mas ele não realizou nenhum processo psicoterapêutico com o Hans. O que ocorreu foi que o próprio pai do Hans foi explorando sobre o caso dele e recebeu o que nós poderíamos chamar hoje de uma orientação do Freud, ou uma supervisão, como é chamado na clínica. Então, na clínica nós temos esse procedimento enquanto estudantes que de atender um paciente e sermos supervisionados por um professor. E foi algo muito semelhante que ocorreu em relação ao pai do Hans. Então, o pai do Hans tinha a interação com o filho e o Freud acabava supervisionando e se orientando as intervenções e a forma como o pai do Hans dava as interpretações da situação como um todo. Vamos entender um pouco a respeito do paciente em si. Então, o Hans ele é um menino de 5 anos, ao que tudo indica, segundo tanto o relato do próprio Freud, quando o conheceu pessoalmente, quanto pelo relato do pai, parece que é um menino de grande astúcia, que se comunica muito bem, tem uma facilidade de falar, de compreender bastante efetiva, e isso faz com até desperta uma certa perplexidade, porque realmente parece ser um menino bastante inteligente e bastante astuto, segundo o que é relatado pelo Freud e pelo pai dele. O pai do Hans se comunicou com o Freud muito por cartas, então ele escrevia cartas ao Freud relatando o que acontecia no cotidiano deles, como que o Hans estava se comportando, e em alguns momentos visitou o Freud pessoalmente. Em um desses momentos, inclusive, traz o relato no livro que ele levou o Hans junto, e o Freud teve a oportunidade de chegar a conversar com o Hans. Uma das críticas que eu farei ao relato do Freud é a mesma crítica que eu faço em relação ao Totem e Tabu. Me parece que em alguns momentos o Freud, na sua tentativa de se tornar o mais claro possível, ele acaba por exagerando na sua digamos, explicação, acaba se excedendo nos detalhes, e isso torna muitas vezes a leitura um pouco maçante. Então, o caso do pequeno Hans é uma situação também onde me parece que ele traz muitos relatos do cotidiano do Hans, que lhe eram passados pelo próprio pai do Hans, e que talvez em alguns momentos ele se exceda, exagere no número de detalhes que ele traz do cotidiano do menino, que não se fariam necessários tantos exemplos para a gente entender o que de fato ocorreu ali na situação do Hans. Eu tenho o mesmo problema, então
Às vezes, até eu recordo que minha professora pegou o artigo que eu escrevi, ela olhou algumas coisas assim que eu coloquei no artigo e falou, não, isso aqui não dá. Você praticamente está chamando teu leitor de imbecil, porque você explica de tantos modos, tantas vezes, que você só falta soletrar para quem está lendo o teu texto a respeito do assunto, e não se faz necessário tanto detalhamento. E me parece que no caso de Totem e Tabu, Freud se excede nos exemplos, e do Pequeno Hans ele se excede também nos pormenores do caso. Então ele traz tantos detalhes que deixa a leitura um pouquinho mais pesada. Mas enfim, isso é uma percepção minha. É... Então, voltando à questão do caso, nós se faz necessário, primeiro vamos entender qual que é a situação do Hans. O Hans é um menino de 5 anos, como eu mencionei, que ele tem uma fobia em relação a cavalos. Lembrando que a fobia é um medo exagerado para além do real, então geralmente é bastante evidente uma pessoa que tem fobia. Uma é eu ter medo de um leão, porque eu sei que o leão é um animal que pode se tornar agressivo e que pode vir a tirar a minha vida, ele tem potencial pleno para isso, então eu não vou lá no meio da selva africana cutucar um leão. Talvez se eu estiver num zoológico onde ele esteja atrás de uma grade, onde eu esteja protegido, eu até chegue um pouco mais perto. Mas mesmo assim não é sensato também eu chegar perto demais. Né? Isso é um medo natural, explicável, compreensível. É um medo de resguardo da sua própria vida e saúde. Agora, quando eu passo mal só de olhar para a foto de um leão, que a grande maioria de nós entende que não há nenhum risco evidente ali, não há nenhuma lógica nesse medo, isso passa a ser uma fobia. Então é um medo que ele foge à lógica e ele foge a qualquer argumentação lógica. Então é um medo exacerbado realmente de algum tipo de situação, de algum tipo de... pode ser animal, pode ser local. Então, por exemplo, tem pessoas com medo de locais fechados, tem pessoas com medo de altura, enfim... existem fobias de várias espécies. No caso do Hans, a fobia dele é em relação a cavalos. E aí hoje nos parece não tão problemático ter uma fobia de cavalos, porque afinal é só não ir em nenhuma fazenda, dificilmente eu vou encontrar um cavalo no meio da rua. Mas lembremos que estamos falando de, nesse caso, o caso aqui ele é publicado em 1909, inclusive eu esqueci de fazer a referência, é um texto então do Freud de 1909 que está no caso da Imago no volume 10. Lembrando que se ele foi escrito pelo Freud em 1909, foi publicado em 1909, possivelmente o Hans já apresentava essa fobia ainda antes, em um período onde essencialmente todo o transporte era feito por cavalos. Então, se a gente pensar 1900 e pouco, é um período onde 90% do transporte, tanto de cargas quanto de pessoas, é feito por cavalos. Talvez um ou outro deslocamento seja feito por bicicletas, de a pé, mas de maneira geral o transporte mais comum desse período era um cavalo, seja na forma de montaria ou puxando carroças. Então podemos imaginar que pro Hans era um transtorno muito grande essa fobia, impedia ele de muitas coisas, tanto é que ao longo do texto o Freud vai nos relatando, segundo o que o pai do Hans conta, que ele tinha dificuldades de sair na frente da própria casa, porque afinal na rua passavam carroças, passavam cavalos, então ele saía na frente da casa e quando ele ouvia o trote dos cavalos vindo, ele corria imediatamente de volta para dentro da casa. Então isso começou a afetar de uma maneira muito problemática a criança, porque ele tinha dificuldades em brincar na rua, tinha dificuldades em sair com os pais para ir nos lugares, porque afinal cavalos estavam por todas as partes. E nessa questão se faz necessário nós entendermos qual é a fase que o Hans está passando. Então nós vemos evidentemente pelo relato do Freud que o Hans ele está numa fase do complexo de Édipo. Então ele está ali no conflito, talvez poderíamos dizer que no conflito máximo do complexo de Édipo. Um momento no qual ele está se descobrindo sexualmente. Então isso o Freud nos apresenta no caso, que ele passa a ter um interesse muito grande pelos órgãos genitais, tanto pelo seu quanto pelo dos outros, e também pelo da sua irmã recém-nascida.
e de sua mãe, de seu pai. Essa descoberta que é natural da criança nessa idade, isso é um dos aspectos. Então, esse interesse na questão dos órgãos genitais e um desejo intenso pela mãe, ao mesmo tempo que o conflito pelo pai, o clássico complexo de Édipo. Então ele encontra um desejo exacerbado por tomar a mãe como seu objeto de satisfação, seu objeto de amor, já que isso é natural do desenvolvimento ali da criança, mas ao mesmo tempo há um conflito em relação a isso, porque ele não pode tomar a mãe como objeto de amor, porque a mãe pertence, entre aspas aqui, pertence ao pai, e também há uma questão de que ele em si se vê em um conflito em relação ao pai. Então ele, ao mesmo tempo que ele deseja eliminar o pai para poder ter a mãe como seu objeto máximo de amor sem o pai interferir, ele também tem um amor e uma admiração pelo pai. Um amor pelo pai que é natural pela relação que existe ali, afinal o pai também exerce função materna, nenhum pai é apenas castrador, ao menos espera-se que não seja, né? Não que alguns não consigam fazer um trabalho tão mal feito, mas espera-se que nenhum pai seja exclusivamente castrador, que todo pai dê amor, atenção, carinho. Então, ao mesmo tempo que ele ama o pai é o impeditivo para o seu objeto máximo de amor, que é a mãe. E também, devido ao pai ter a mãe, então no entendimento da criança, o pai ele tem a mãe para si quando ele quer, porque isso se torna evidente no dia a dia, quando a criança quer a atenção da mãe e o pai fala, não, agora você vai brincar lá porque eu vou ficar com a tua mãe, é evidente que esse pai exerce um poder ali na relação maior com relação à mãe do que a criança é capaz de exercer. Então, nesse sentido, ao mesmo tempo que ele quer eliminar o pai, ele também tem uma admiração e um respeito pelo pai. Por quê? Porque o pai tem para si o que é o desejo dele, que é a mãe. Então é um conflito extremamente complexo que a criança passa, não à toa que recebe o nome de complexo de Édipo, porque é uma fase aonde a criança ela deseja a mãe para si, e aqui eu não estou falando de manter relações sexuais, mas deseja a mãe como seu objeto de amor, então quer toda a atenção da mãe para si, mas ao mesmo tempo ela tem o pai como impeditivo. Só que ela também vê nesse pai uma figura de admiração, um ideal de ser, principalmente no caso do menino, ele se espelha muito no pai, até mesmo pela sua semelhança ali em relação à própria questão de gênero, ele se espelha no pai como um ideal de ser. Por quê? Porque o pai tem o que ele deseja, que é a mãe. Então, ao mesmo tempo que ele quer eliminar esse pai da relação para poder atingir o seu objeto máximo de amor, que é a mãe, ele também se vê em uma situação onde ele tem esse pai por um ideal que ele quer, de certo modo, ser esse pai para poder ter o objeto de amor dele, que é o objeto de amor que pertence ao pai. Então, ele entende também que o pai recebe da mãe coisas que ele não recebe. E aqui nós estamos sim falando da relação sexual, mas para a criança isso não fica evidente. Então a criança não tem esse entendimento de que a mãe transa com o meu pai e não transa comigo. Não é esse o entendimento. Mas, de certo modo, inconscientemente, ela entende que existe uma relação ali entre a mãe e o pai que não é possível para ela, que não é permitido a ela ter essa mesma relação. Tanto é que no que se tem como convencional, padrão da ideia de casamento ou de relação matrimonial, o pai e a mãe dormem juntos, coisa que nem sempre é permitida à criança. Espera-se que não seja na nossa sociedade. Também não é muito saudável nem para o casal ter uma criança na cama, nem para essa criança também se desenvolver na cama dos pais. Então há um entendimento por parte da criança ali de que se tem uma relação entre esse casal relação da qual ela não faz parte. Então ela não pode ter a mesma relação com a mãe do que o pai tem. E isso tudo gera esse reboliço psíquico nela, uma extrema confusão emocional, na qual ela se vê diante dessa situação, onde ela quer a mãe para si, mas ela tem o pai como um impeditivo, ela tem o pai como uma barreira.
Mas, ao mesmo tempo, esse pai também é um objeto de admiração, também é um ideal de ser. Então, nesse conflito todo, é esperado que a criança, em alguns momentos, talvez se desestabilize, tenha um pouco de dificuldade para se entender nessa relação toda. E quando eu estava lendo, eu parei para pensar em algumas situações do nosso cotidiano. Então, se nós pararmos para analisar no nosso cotidiano, e tivermos um amadurecimento suficiente para isso, nós podemos facilmente perceber que no nosso dia a dia nós passamos por situações semelhantes. Claro, em menor intensidade, mas nós também temos esse certo conflito, com muitas vezes numa relação, numa situação onde, ao mesmo tempo que eu quero eliminar o outro, ou seja, tirá-lo de cena, talvez não de uma maneira tão drástica, mas afastá-lo daquela situação, eu também tenho um certo desejo pelo que o outro permaneça nessa situação, e eu também tenho uma admiração e muitas vezes estabeleço outro como ideal. Um exemplo clássico disso é em situações onde eu tenho um adversário, por exemplo, em um esporte. Eu tenho um adversário que, quando eu tenho maturidade o suficiente para entender toda essa relação, é um adversário que, ao mesmo tempo, eu quero vencê-lo, mas eu também tenho ele como um ideal, porque afinal, se eu quero vencê-lo, é porque eu considero ele como melhor do que eu. Eu nunca vou querer vencer alguém que eu considero inferior. Então, é uma relação relativamente conflituosa, onde eu quero tirar o outro de cena, eu quero superar esse outro, mas ao mesmo tempo esse outro é um ideal para mim, é um exemplo de algo que eu quero me tornar. Esse conflito está constante em nossa vida. Então nós temos o tempo todo uma vida relativamente conflituosa. E esse conflito gera no Hans essa situação. E como que esse conflito acaba desencadeando no medo por cavalos? Afinal, qual a relação entre o complexo de Édipo que ele está passando nesse momento com a questão do cavalo? A questão aqui é, o cavalo, quando o Hans ele se depara com os órgãos genitais do cavalo, devido às proporções do cavalo e às proporções do órgão genital do cavalo, ele pressupõe que todos os adultos tenham órgãos sexuais semelhantes aos do cavalo. Lembrando que para a criança, claro, as questões de dimensão não são tão claras e evidentes assim. Ele vê que o cavalo é muito maior do que ele, vê que o pênis do cavalo é muito maior do que o dele. Ele pressupõe que, como os adultos também são maiores que ele, tem pênis muito maiores do que ele. Nesse momento, segundo o que Freud nos conta, ele pressupõe que todo adulto tem um pênis e um pênis maior que o dele. Porém, ao se deparar com a sua irmã nua e ao se deparar com a sua mãe também, com o corpo da sua mãe, ele começa a ter o esclarecimento de que nem todo adulto tem um pênis, que apenas os homens têm, que as mulheres não têm. Nesse sentido, ele acaba assimilando quem ele tem mais próximo dele, que é maior que ele, que teria um pênis semelhante no entendimento dele ao do cavalo, um pênis maior em dimensões, que é o pai. Ele acaba fazendo essa certa assimilação entre o cavalo e o pai. E aí, nesse desejo que ele tem pela mãe e nesse conflito em relação ao pai, ele acaba simbolizando no cavalo o medo que ele tem do pai. E aí vamos entender um pouco mais a respeito de 3 sentimentos básicos que o Hans tem em relação ao pai e que são característicos da fase do complexo de Édipo e que podem favorecer a questão do seu medo por cavalos, da sua fobia. Então existem 3 sentimentos básicos que a criança tem pelo pai na fase do complexo de Édipo. O pai é o impeditivo do desejo, então nesse sentido a criança tem desprezo pelo pai ou pela função paterna, seja quem for que exerça ela. No caso, se a criança for criada por uma só pessoa, essa mesma pessoa possivelmente vai fazer de maneira tão intensa quanto a função materna, a própria função paterna. Então, em alguns momentos, a criança vai manifestar também sentimento de desprezo por essa pessoa. Então, o pai ele é um impeditivo do desejo, ou seja, ele é uma barreira
que se coloca entre o Hus e o seu objeto de desejo, que é a mãe. Nesse sentido, o Hus sente um desprezo pelo pai, uma vontade de afastar esse pai, de eliminar esse pai. Tanto é que o próprio Hus, segundo o relato do pai dele, o próprio Hus, em determinado momento, ele diz para o pai que ele queria substituir o pai, que ele queria ser o pai na relação com a mãe. E nesse sentido, então, há um sentimento ali de desprezo do Hus pelo pai, por causa do pai ser esse impeditivo do desejo. Mas, ao mesmo tempo, também há um outro sentimento em relação ao pai ser o possuidor do objeto de desejo. Então, como o Hus já entende que o pai tem uma relação com a mãe que não é possível a ele ter, o pai tem esse objeto de desejo dele, que é a mãe. Então, nesse sentido, a criança ela desenvolve uma certa admiração. Eu quero igualar-me a ele. Eu quero igualar-me ao pai porque ele tem o objeto de desejo meu, que é a mãe. Nesse sentido entra a questão do próprio Hus relatar para o pai dele que gostaria de ser o pai na relação com a mãe. Então é um igualar-me ao outro para poder ter o meu objeto de desejo. E um terceiro sentimento que se faz presente no complexo de Édipo é a questão do caminho para o objeto de desejo. Então, se o outro tem o que eu desejo, há uma certa cumplicidade com o outro. Então, eu posso utilizar esse outro como uma forma de parceria para atingir o meu objeto de desejo. E aí a gente vê isso na questão do Hans, no momento em que ele relata para o pai que ele sonha que ele e o pai estão fugindo de um policial. Então há um determinado momento em que o Hus ele se depara com um pasto com ovelhas, e nesse pasto com ovelhas ele deseja entrar, porque é uma cerca só com uma corda, e aí o pai dele fala que não se deve entrar, porque é uma propriedade, não é permitida a entrada, e que se entrassem, talvez eles fossem repreendidos por um policial. Nesse sentido, o Hus, a partir dessa fala do pai, ele sonha com uma situação onde ele e o pai estão fugindo do policial. Por quê? Porque ele entende como errada essa atitude que ele tem de desejo pela mãe, porque obviamente isso possivelmente é repreendido pela própria mãe, repreendido pelo pai também, esse desejo que ele tem, principalmente a curiosidade sexual em relação à mãe, o desejo de ver a mãe nua. Nesse sentido ele é repreendido e ele entende que isso é algo errado. Mas o pai também faz isso, então para o pai também isso é algo errado. Então nesse conflito há uma certa cumplicidade. Ele faz algo errado que eu também desejo fazer, então talvez ele possa me ajudar a conseguir o que eu quero. Então são três sentimentos, bem conflituosos. O sentimento de desprezo por um lado, admiração e ao mesmo tempo cumplicidade. Então a criança ela entende que desejando o mesmo objeto que o pai, ele se torna um adversário do pai, mas ao mesmo tempo também uma possibilidade de cumplicidade. Então eu tenho uma sensatez em temer o pai. E aí se cria a questão da fobia do Hans. Por quê? Porque se eu desejo algo que pertence ao pai, no caso a mãe, esse desejo que eu tenho também faz com que eu tenha esse desejo anterior que eu mencionei de desprezo e de afastar, de eliminar esse pai. Se eu tenho o desejo de eliminar esse pai, porque eu quero o mesmo objeto que ele tem, é sensato também pensar que talvez ele queira me eliminar. E aí se desenvolve uma questão do temor. A partir do momento que eu quero eliminar o pai e que eu entendo que há a possibilidade dele também querer me eliminar porque eu sou uma concorrência, isso começa a desenvolver uma fobia. E nesse sentido também é interessante nós lembrarmos que na vida selvagem não é tão incomum essa situação.
Então, se nós pegarmos, por exemplo, é muito comum que as fêmeas elas tenham que proteger os seus filhotes para que o macho do grupo não mate os filhotes, porque existem muitas espécies animais onde se o macho ficar próximo dos filhotes, ele acaba realmente eliminando esses filhotes por entender que eles são uma concorrência pelo poder. Então não é tão insensato também nós entendermos desse modo, considerando que nós temos todos os traços evolutivos aí da história que nos constituíram da forma que nós somos hoje. Bom, nesse sentido, então nós começamos a entender um pouco melhor a fobia do Hans. Então ele tem um desejo de substituir o pai, mas ao mesmo tempo também há esse conflito com o pai ser um ideal, com o pai ser um objeto de amor também. E nós também temos a situação que o próprio pai do Hans relata, e o Freud transcreve posteriormente no relato do caso, de que em determinado momento o Hans viu um cavalo de carroça de mudança cair. E nesse momento, aí é uma hipótese que eles criam ambos, o pai do Hans em conjunto com o Freud, de que nesse momento que ele viu, ele já trazia então essa assimilação da ideia do cavalo com o seu pai, então uma associação entre a imagem do cavalo com a imagem simbólica do pai. Nesse momento que esse cavalo caiu, ele pensou na hipótese desse cavalo morrer. E nesse momento, segundo o que o Freud nos apresenta, existe uma possibilidade de que ele tenha desejado inconscientemente de que assim como o cavalo que cai e pode morrer, o pai também caísse e morresse. Porque afinal, se eu eliminar o pai da relação, se ele morrer, eu tenho a mãe como meu objeto máximo somente para mim. E nesse momento que o Hans talvez tenha desejado isso inconscientemente, isso foi recalcado com uma intensidade alta, porque o pai sendo um objeto de admiração, objeto de amor, não é muito bem aceito a ideia de exterminá-lo, de tirar a vida dele ou de desejar que ele morra, como já vemos no próprio Totem Tabu que o Freud nos apresenta. E quando ocorre isso, possivelmente isso tenha contribuído, favorecido ainda mais a fobia do Hans, porque além dele ter o cavalo como um símbolo do pai, que é esse limitador dele para atingir o seu objeto máximo de amor, que é a mãe, ele também vê agora no cavalo a imagem da possibilidade de morte do pai por causa do desejo dele. E isso faz com que se intensifique ainda mais a fobia que ele tem dos cavalos. Deixa eu ver o que mais. Eu estou seguindo aqui um mini roteiro, porque como eu costumo me estender muito, para tentar ser um pouco mais resumido. O restante do caso, como eu mencionei, de maneira geral é um caso bastante detalhado assim, na vivência do Hans, bastante pormenorizado. Mas, em resumo, é isso. Então, em resumo, o caso ele traz o pequeno Hans, que associa o pai à imagem do cavalo e passa a ter medo dos cavalos em função tanto do fato desse cavalo representar uma possibilidade de eliminar ele da relação com a mãe, por ele ser um concorrente, ou de castrá-lo, então do que aí o Freud coloca a questão da retirada do pênis, já que ele já havia se deparado com o fato de que não eram todos que possuíam pênis. Então isso se manifesta no caso quando ele apresenta fobia em relação ao cavalo mordê-lo, então nós poderíamos entender isso como um medo da castração. Ao mesmo tempo também há um certo recalque do desejo, talvez, de morte do pai. Então, entendendo que se o pai morre, ele tem o caminho livre para se relacionar com a mãe, mas ao mesmo tempo isso não é aceito, isso é recalcado, então isso também favorece a sua fobia.
Então nós temos aqui um caso de fobia, aonde o fator principal que gera os conflitos dessa criança é o complexo de Édipo. Então, através desse conflito do complexo de Édipo, de ao mesmo tempo querer retirar o pai da relação, mas ter um apreço por esse pai, um amor, uma admiração e um ideal de ser, esse conflito todo acaba gerando no pequeno Hans essa situação onde se vê nessa extrema fobia de cavalos. E aí, ao decorrer, se desejarem mais detalhes a respeito do caso, basta ir para a obra ali, volume 10 da Imago, ou buscar na Companhia das Letras qual volume está as obras de 1909. É isso, obrigado pela atenção de todas e todos. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar. Aciona também as notificações ali para estar recebendo comunicados de quando postamos vídeos novos. Nos sigam também no G+, que é a rede social da qual fazemos parte. E é isso, obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.